colérico, sanguíneo, fleumático, melancólico. É preciso conhecimento para identificar quem é o seu filho, quem é você. Na natureza, o encontro dos elementos pode ser belo e frutífero, ou catastrófico. Nas relações humanas, também é assim. O bom desenvolvimento da criança e o sucesso do relacionamento entre pais e filhos está nas mãos dos pais. Só depende de você. Bem-vindo ao último dia da nossa jornada dos 4 temperamentos. Olá, meninas e meninos! Chegamos ao nosso último dia da jornada dos temperamentos. Olha só quanta coisa vocês já aprenderam e refletiram nessas 2 aulas, não é mesmo? Muita novidade, o pessoal deve estar com a cabeça aí explodindo. Fala pra mim, quero saber aqui nos comentários, comentem aqui pra mim de onde vocês são, de onde vocês estão vindo, né? Se vocês já conseguiram identificar o temperamento de vocês na aula de ontem, comentem aqui comigo. Ah, Adriana, já sei, já me vi como colérica, sim, eu sou uma sanguínea, eu tenho um fleumatiquinho em casa. Como é que tá isso aí com vocês? Comentem aqui comigo que eu quero ver isso. Ou então, não, Adriana, ainda tô com dificuldade, caramba, tô em dúvida aqui, né? A coisa tá meio complicada aqui pra mim, vambora. Comentem aí pra mim, quero saber, né, de onde vocês estão me assistindo e como é que estão esses temperamentos. Muito bom, muita gente. Ô, gente, olha que alegria, hein? Muito bom, gente, ter vocês todas aqui de volta comigo, né? As fortes voltaram, as fortes estão aqui comigo até o fim, aquelas que realmente querem, né, ter suas vidas transformadas, aquelas que estão dispostas realmente, né, a ajustar esse relacionamento em casa, com os filhos, com o marido, né? Vocês estão aqui, muito bem, meninas, que orgulho eu tenho de vocês. Joia, muito bom. Então é isso, meninas. Essa aula de hoje, atenção, ela é muito importante. Por que, Adriana? Tchan, 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 tchan. Por que essa aula é importante? Porque, gente, olha lá, o conteúdo de hoje, ele é fundamental para que a transformação que você está esperando possa acontecer de fato. Para que a melhora no seu relacionamento com o seu filho possa se tornar uma realidade na sua vida, tá bom? Quero vocês todas animadas e atentas a esse conteúdo, né? Quero ver vocês realmente dispostas a lutar de verdade pelos seus filhos, pela sua família, né? Eu sei que quem tá aqui não tá esperando o milagre cair do céu, né? Quem tá aqui hoje quer fazer a coisa acontecer. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso 3º dia da jornada dos temperamentos. Mais autoridades e menos conflitos com os nossos filhos. Durante essa jornada, né, eu venho te mostrando que é possível viver uma maternidade com muito menos conflitos, com mais autoridade e segurança. Como? Com um conhecimento novo, um conhecimento que não é só teórico, né, como a gente costuma ver muito por aí, né, mas que também tem uma aplicação prática que eu vejo todos os dias na minha casa, com as famílias que eu oriento, né, e na sala de aula, na escola. Como eu já falei aqui na jornada, lá no Colégio Porto Real, todas as professoras têm orientação nos estudos dos temperamentos. Todas já fizeram o meu curso completo. Elas começam, às vezes, né, um pouco céticas. Tudo bem, algumas até muito céticas. Ai, Adriana, por que você insiste nesse negócio da gente aprender temperamento? E por que eu insisto, gente? Porque simplesmente
é fato, cada pessoa tem um temperamento. E esse temperamento é parte importantíssima da estrutura da personalidade da pessoa. Querendo ou não, nós precisamos lidar com o temperamento dos nossos filhos todos os dias. Entendendo ou não de temperamentos, nós lidamos com os nossos filhos todos os dias. E se a gente não se aprofunda, se a gente não sabe lidar com esse temperamento, a gente não consegue extrair o melhor da nossa relação com essa criança. A gente não consegue atingir o potencial máximo dela. E, além de tudo, não conseguimos corrigir os seus defeitos e superar as suas limitações. Então, gente, dar as costas para esse estudo significa continuar lutando contra um inimigo desconhecido, né? E ainda mais, sem as armas certas para vencer esse inimigo. Significa também deixar uma lacuna na educação do seu filho. O que acontece então lá no colégio? Eu realmente faço com que as professoras se aprofundem nisso. Aí, gente, elas começam a estudar, começam a praticar e daqui a pouco voltam para mim. Adriana, eu não acredito. Aquilo que você falou funcionou com a fulaninha. Ela era tão difícil em sala de aula. E eu falo, pois é, né, gente? Quando é que eu erro? Colérica não erra, né? Vocês têm que acreditar em mim. Né? E o fato, gente, é que educar não precisa e não deve ser tão desgastante, né? Nem para você e nem para os seus filhos. É possível sim ter mais harmonia, mais tranquilidade, né? Educando de forma mais efetiva. E não sou só eu quem fala isso aqui, né, gente? Eu trouxe hoje, né, para vocês alguns depoimentos de mães que já alcançaram tudo isso que eu estou apresentando para vocês, né? E alcançaram isso como? Através do estudo aprofundado dos 4 temperamentos que eu ofereço com o meu curso, o Guia Prático de Temperamentos para as Mães, tá bom? Então, quero compartilhar com vocês agora alguns desses depoimentos. Vamos lá? É que agora não tá mais no caos. Mas eu procurei o curso no caos. Eu sempre escutava, olha, tem que colocar limite, tem que colocar limite. E eu via que ele estava sem limite e eu não estava sabendo como colocar limite. E aí eu comecei a, colocar ele de castigo, assim. Filho, pensa um pouquinho aí no quarto, você tá muito nervoso. Só que ele ficava mais nervoso ainda. Quando ela descreveu, na época, né, um dos temperamentos, mas ela descreveu a nossa filha de um jeito tão completo e inteiro, eu falei, peraí, tem alguma coisa aqui, né, alguma coisa que tá muito certa aí nesse caminho. Vou me inscrever nesse negócio e eu quero aprender mais sobre isso. Só tive acesso, de repente, ao temperamento dele mesmo quando eu fiz o curso e quando eu fiz o questionário, dentro das possibilidades de respostas, e deu. Fez toda a diferença entender a forma como eu preciso me comunicar com ele para extrair o melhor dele. A gente quer criar um filho bom, né? Bom é uma palavra muito ampla, mas eu sei que se eu não der a devida atenção que ele precisa para a personalidade que ele tem, isso pode virar um grande problema. A gente achando que vamos achar simplesmente nesse curso guias e ferramentas para podermos tratar questões que eram próprias, né, da nossa filha. Quando a gente se deu conta, a gente ali estava não só tendo acesso a essa ferramenta, mas a gente começou a se conhecer mais também. Foi descobrindo que a gente precisava também se modelar, né, para a gente conseguir extrair o melhor de cada um de nós para conseguir dar o melhor para as nossas filhas. Eu sou uma melancólica que tem uma filha sanguínea, então eu tenho um mundo interno aqui, eu preciso ir entrando ali no mundo dela de uma forma totalmente diferente do meu. Então, hoje eu fico menos cansada do que antes, que eu batia sempre o mesmo erro e não funcionava. Falava alguma coisa com a Manuela, caramba, a Adriana falou isso e realmente funcionou. Então eu fui aplicando ao longo do que eu ia estudando. Uma semana, diria que dias, menos de uma semana. Só o fato de eu aplicar alguns conhecimentos já consegui ter os retornos. Então, assim, são de fato ferramentas. Então, teve uma mudança muito grande aqui em casa.
não só no jeito que a gente conduz a educação das meninas, que isso é óbvio, mas também no jeito que eu e o meu marido, a gente se enxerga e consegue enxergar as pessoas ao nosso redor. Né? E então, até meus problemas já diminuíram por saber lidar melhor com ele. E não foi sozinha, foi tendo que estudar. Muito bom, né, meninas? Cara, novamente, eu fico impressionada. Eu babo com as minhas alunas, entendeu? Dou medalha para todas elas. Demais, sensacional, né? Agora, para saber se você tem condições de acompanhar a nossa aula de hoje, eu preciso começar fazendo uma pergunta para você, tá? Hoje eu já vou começar pegando pesado com você. Isso aí, tá? Me desculpem, mas vocês sabem, eu sou muito verdadeira com vocês e eu preciso, né, que hoje vocês também sejam verdadeiras com vocês mesmas, tá bem? Então vamos lá. Você é daquelas mães que se vê disposta a melhorar em alguma questão em casa, mas que não consegue ir até o fim? Você mesma, é daquelas que percebem, assim, um problema familiar, você quer melhorar, mas fica só no querer, tá? Ou então, você até começa, mas só vai até a página 2, né? Você é daquelas que se vê, assim, fraca, né? Sente que você não tem força para levar a sua decisão inicial até o fim? Pensa um pouquinho nisso, tá? Por quê? Porque eu preciso falar uma verdade para você, tá? Esse tipo de mãe vai viver sempre lutando contra a sua maternidade. É o tipo de mãe que vai viver tentando sobreviver à maternidade, sofrendo, mas sofrendo em vão. Isso mesmo. Gente, a vida na família, ela não precisa ser assim. Ela não deve ser assim. A nossa luta, porque vai haver luta, é preciso que haja luta, tá? O nosso sofrimento, porque vai haver sim sofrimento, precisa ter um propósito, precisa dar frutos e se prepare. A nossa luta e o nosso sofrimento, eles podem e devem ser alegres e felizes. Ai, gente, isso parece incompatível, mas não é. É isso mesmo que você ouviu. Luta e sofrimento com propósito. Luta e sofrimento com uma entrega verdadeira traz alegria e felicidade. Isso mesmo. E nós vamos refletir um pouco sobre isso hoje, tá bem? Com a minha experiência, né, de ter acompanhado centenas de famílias ao longo de mais de 10 anos, eu vejo que somos nós mesmas, as mães, as responsáveis por não conquistar essa harmonia que a gente tanto sonha, por não conquistar essa tranquilidade ao educar, por não conquistar esse bom relacionamento. Que loucura, né, gente? E muitas vezes a gente não percebe isso e não faz ideia do perigo tremendo que isso representa para a nossa família. Hoje eu sei, hoje eu conheço esse perigo. Trabalhando agora então no Instagram, nossa, como eu sei, né? Como eu recebo mensagens, né, de mães desesperadas aqui, né, praticamente todos os dias. Nossa, Adriana, agora minha relação com meu filho já tá péssima, né? O que eu faço agora? Ou então assim, olha, meu filho é super inseguro, né? Ou então meu filho é super resistente. Agora o meu filho não come mais nada. Meu filho é muito seletivo. Ou então, né, esses extremos, né? Meu filho não estuda sozinho de jeito nenhum. Ele precisa sempre assim, de uma muleta, de um professor particular. Ou precisa que eu fique do lado dele o tempo todo, acompanhando. Ou então o outro extremo, né? O meu adolescente, né, tá completamente isolado, não fala mais comigo, não participa mais do convívio social da família. Ou então a minha adolescente é uma revoltada, chega em casa, bate a porta, não aceita nada que a gente fala para ela, né? Relatos como esses eu recebo aqui, né, praticamente todos os dias, tá?
E isso, gente, aperta muito o meu coração, né? Por quê? Porque eu sou mãe, porque eu tenho esses filhos adolescentes também aqui dentro da minha casa, né? E eu imagino a dor e o sofrimento de vocês, né? Me aperta muito o coração e, ao mesmo tempo, isso se torna o meu combustível para que eu continue o meu trabalho por aqui. Porque, gente, olha só, não é fácil, tá? Não é fácil nem para mim, nem para colérica master aqui, é fácil. Eu tenho colégio, né? Eu tenho a minha família, que é a minha prioridade número 1, sempre foi. E para eu me dedicar assim, aqui para vocês, não é nada fácil. Mas eu sei, gente, que é necessário. Eu sei que as famílias precisam. E é por isso que eu tô aqui. E de fato, gente, para quem recebe muito mais mensagens do que consegue responder, né, de mães muito aflitas, muito inseguras, perdidas, eu consegui ver que eu consigo, né, levar algumas mães, né, a alcançar esse objetivo, né, a exercer essa maternidade de uma forma mais eficaz, de uma forma mais feliz, é sensacional, né? Para mim, é muito recompensador quando eu vejo, né, que todo esse meu esforço, ele não é em vão. Quando eu vejo a transformação, né, que uma mãe dedicada consegue fazer na sua própria vida, né? Quando ela consegue mudar a vida, quando ela consegue mudar o rumo da sua família, né? E isso, gente, isso é uma revolução. E isso eu posso garantir para vocês. Vocês todas são capazes. Vocês todas são capazes de revolucionar a família de vocês, tá bom? Então vamos lá, trouxe aqui mais um relato, tem aqui mais um depoimento de umas mães, né, para confirmar isso para vocês. Vamos acompanhar. Posso garantir para vocês que foi assim um divisor de águas na nossa família. Foi o melhor curso que eu fiz, porque melhorou tudo. Tudo que eu queria era ter conhecido sobre os temperamentos há 10 anos atrás, quando nasceu meu primeiro filho. As coisas aqui em casa ficaram bem mais tranquilas depois do curso dela, mesmo em época de quarentena. O curso é incrível, me satisfez em tudo aquilo que eu queria. Foi a melhor coisa que podia ter acontecido na minha vida. É literalmente um guia para as mães. O comportamento deles mudou porque o meu comportamento mudou. E foi graças ao curso da Adriana. Eu aprendi muito, não só sobre os meus filhos, mas também sobre mim, meu marido e o resto da minha família. Eu recomendo de olhos fechados. Você aprende a se conhecer melhor, a conhecer o seu cônjuge, os filhos, né? E a lidar com cada um diferente. O que eu já consegui colocar em prática já me deu resultados maravilhosos. Eu com certeza me sinto uma mãe melhor e muito mais preparada hoje. Eu indico para todas as mães, todas mesmo. Recomendo para todo mundo, porque é um curso muito rico. Eu não consigo pensar motivos para não fazer o curso. Se você tem filho, tem que fazer. Deveria ser obrigatório para todo pai e mãe. Muito bem, voltamos. Muito bom, né? Nossa, isso... Cara, eu não canso de compartilhar isso com vocês. Eu não canso de assistir isso, não canso de ver, de ouvir e de perceber, né, o quanto eu pude ajudar nesse processo. Mas quem faz são vocês. Quem consegue o resultado, no final das contas, né, são vocês. Entendam isso. Tá na mão de vocês, ok? Muito bem. Na aula passada, eu apresentei os temperamentos de uma forma simplificada e dei alguns exemplos de como as coisas podem funcionar muito melhor usando essa linguagem dos temperamentos na prática do dia a dia, né? Para que os filhos obedeçam e para evitar as brigas excessivas, o caos, evitar o desgaste nosso de cada dia. Hoje o papo é bem sério, tá bom? Vocês estão preparadas, né? Muito bem. A aula de hoje eu dividi em duas partes, tá? Na primeira parte, eu vou apresentar os obstáculos que toda mãe encontra antes de iniciar o processo de ajuste na sua relação com o filho, tá? Eu vou mostrar como que a gente pode vencer esses obstáculos. Por quê? Porque eu quero que você seja essa mãe que vai até o fim,
que não fica parada, né, diante de um obstáculo e não consegue alcançar o seu objetivo, ok? Já na segunda parte da nossa aula de hoje, eu vou apresentar os problemas que as crianças de cada temperamento costumam desenvolver quando elas não são educadas da forma adequada. Se você quer de verdade, conquistar a harmonia na sua família de uma forma definitiva, você vai ficar comigo hoje até o fim dessa aula, tá? Agora, se você é daquelas mães que acredita que já ouviu tudo e que isso já foi o suficiente para você, você pode sair ao longo da aula, mas saiba que eu tenho bola de cristal, você não vai conseguir avançar, tá certo? Você não vai conseguir avançar. Vamos até o fim comigo, que eu garanto que você vai ter força para isso, tá bom? Então vamos lá. Primeira parte da nossa aula, vamos falar dos obstáculos que te impedem de conquistar essa tão sonhada harmonia o quanto antes. O primeiro obstáculo, tá? É o seguinte, é você pensar que não vale a pena gastar tempo para se aprofundar nos estudos, tá bem? Que com um conhecimento superficial, você já é capaz de resolver o problema, tá? Ah, eu já assisti a primeira aula, eu já li uns posts, eu já vi uns comentários, eu já consigo, né, atuar, tá? Esses depoimentos que vocês viram agora, vocês viram aqui hoje comigo, né, mostram, né, o contrário, que vale a pena sim, que vale muito a pena, né, gastar esse tempo, que vale a pena, na verdade, investir nesse tempo de estudo, nesse tempo de aprofundamento, né? E como é que você pode, então, né, vencer esse obstáculo da falta de tempo? Como é que você vai encontrar esse tempo para estudar? Tá certo? Como? Encarando a sua maternidade como uma missão, como uma vocação, tá certo? A vocação, ela causa um impacto na nossa vida. A vocação, ela muda a perspectiva da nossa vida. Nada pode ser como antes. Ser uma mãe, não é? É ser uma vocacionada. Alguém nos convocou, alguém nos chamou, né? Vocação, vocare, chamamento. Alguém nos chamou. E nos chamou por quê? Porque tem um outro alguém que necessita da gente, tá certo? Nós temos os nossos filhos que necessitam de nós. E aí, com coragem, nós respondemos o quê? Nós respondemos sim a esse chamado, né? Nós tivemos coragem de aceitar esse chamado cegamente, sem saber o que havia por vir. É assim ou não é? Né? Quando a gente recebe, né, a notícia da nossa gravidez, né, seja ela qual for, a primeira, a segunda ou a terceira, a gente nunca sabe o que está por vir. É um sim que a gente dá, né, a uma circunstância nova e totalmente desconhecida. É um sim cego que nós oferecemos. Você já parou para pensar nisso? Depois do entusiasmo inicial, né, com a nossa maternidade, com esse chamado, com esse sim, né, vem de fato a etapa do amor verdadeiro, né? Vem ali a realidade de entregar-se ao filho sem medida, né? E passando, enfrentando a dor que vem com essa entrega, porque nós somos humanas e a entrega dói, e a entrega dói e dói mesmo. E com isso a gente pode vir a sofrer, a gente pode vir sim a sofrer com a nossa vocação. Mas se a gente persevera nessa entrega, mas se a gente persevera, apesar do sofrimento, o que acontece? A felicidade chega, a felicidade vem e a gratidão vem. E isso não é invenção minha não, gente. Isso é a mais pura realidade, é a constatação da realidade. A vocação de mãe, ela não é um chamado, presta bem atenção. A vocação de mãe, ela não é um chamado a ser uma mãe perfeitinha, a ser uma mulher perfeitinha. É um chamado a ser uma mulher melhor.
é um convite para que a gente ame mais, independente das nossas condições, tá? Quando a gente está perdido, quando a gente está sem meta, quando a gente está sem um caminho para corresponder a esse chamado, o chamado se torna desesperador. A gente ouve o chamado, a gente sabe que é preciso, né, corresponder, a gente tem o desejo dessa correspondência, só que eu não vejo um caminho, eu não vejo como eu vou corresponder, onde eu vou chegar, né? Eu fico ali perdida. Então, saber o caminho, ter um apoio ao longo desse caminho é um privilégio. Isso vai encher, né? Isso enche o nosso coração de paz. E, gente, vamos lá, com muita sinceridade, só há um caminho. Só há um caminho para que a gente possa verdadeiramente corresponder a esse chamado e sermos felizes nesse chamado. E eu sei que eu vou chocar algumas mães aqui, tá certo? Mas eu não tô aqui para agradar vocês. Eu tô aqui para transformar a vida de vocês. E o caminho da mãe, gente, é priorizar a família. Priorizar a família. Eu não estou dizendo para você que você tem que largar tudo só para ser mãe, que você tem que ser mãe em tempo integral. Eu não estou falando isso, porque, em primeiro lugar, eu não fiz isso, tá certo? Eu não fiz isso, mas é preciso que você se torne, né, uma mãe responsável, uma mãe realmente profissional, tá? O mundo, ele oferece muitas coisas pra gente, né? Muitas coisas que acabam que seduzem a mãe e que vão afastando a mulher do seu centro, que afastam a mulher daquilo que é, de fato, o mais importante, né? Afasta do valor que tem, né? Que é levar bem a sua família, que é conduzir bem os relacionamentos familiares, que é educar bem os filhos. Então, no meio desse mundo conturbado, cheio de seduções, a gente acaba fazendo o quê? A gente acaba terceirizando a educação dos nossos filhos. A gente acaba terceirizando o nosso relacionamento com os nossos filhos. Então, isso, meninas, a maternidade, ela não se improvisa, tá certo? Feeling de mãe não é um caminho seguro para educar. Se você não se aprofundar, você vai acabar se perdendo. Pensem nisso, tá bom? Uma coisa muito importante. Quanto antes a gente se prepara, melhor, né? Quanto antes a gente começa a trabalhar o temperamento, né? Melhor vai ser o nosso processo de educação dos nossos filhos, tá? Então a gente não pode perder tempo. Prevenir vai ser sempre melhor do que remediar. Estar à frente dos problemas vai ser sempre melhor para resolvê-los, né, do que ficar ali, ser pego, desprevenido com um problema novo na nossa frente, tá bom? Agora, se o seu filho já é adolescente, né, você pode pensar, Adriana, já errei tanto, já tá tudo errado, já tá tudo misturado aqui, será que vale a pena, né? Gente, vamos lá. De verdade, né? É isso mesmo que você está pensando? Você está pensando que você vai desistir do seu filho? Que não vale a pena você educar o seu filho? Né? Que não vai dar tempo? Gente, não tem isso, né? É justamente porque a coisa está mais difícil que você deve procurar, né, um caminho mais adequado, que você deve procurar uma ajuda mais eficaz, tá certo? Então, a coisa fica muito exigente, você precisa corresponder mais, você vai precisar se empenhar mais, você vai precisar estudar mais, você vai precisar encontrar logo as ferramentas mais adequadas aí para você, tá bom? Agora, isso, a nossa batalha, ela tem que ser diária, né? O nosso primeiro inimigo a ser derrubado são os nossos próprios defeitos, tá? É preciso que a gente tenha vontade, sabe?
energia para fazer o que precisa ser feito. Você quer somente na cabeça e somente nos seus sentimentos. Você precisa agora é querer com a sua ação. Você precisa fazer. Muito bem, meninas. Vamos agora para a nossa segunda parte do nosso dia, da nossa aula de hoje. Vamos ver agora quais são os problemas, quais são os perigos que existem se nós não educarmos os nossos filhos levando em conta o temperamento deles, tá bom? Agora é aquela hora de chamar o marido para assistir a aula. Lembra que eu falei com vocês ontem, né? Que o marido não quis vir, parará. Olha, agora é a aula. Se ele ouvir isso que eu vou contar para vocês, ele vai se animar, ele vai querer embarcar junto com você nessa aventura aí de educar esses filhos, tá bom? Corre lá, chama esse marido aí bem rápido para ele entender que é perigoso a gente deixar de educar um filho, tá bom? Então vamos lá. Vou começar aqui, tá? Falando a respeito das criancinhas coléricas, tá certo? Se eu não educo bem um colérico, tá? Se eu deixo passar ali algumas coisas, se eu não conquisto autoridade para orientar o meu coleriquinho, o que pode acontecer? Então vamos lá. Primeira coisa, lembra daquilo que eu chamei a atenção de vocês no primeiro dia, né? A questão dos gritos, das ameaças com a criança colérica, né? Então, o que acontece? Se você não tem autoridade com o coleriquinho, se você grita, se você ameaça, né? O que vai acontecer no seu dia a dia? Seu coleriquinho, né? Ele vai cada vez mais bater de frente com você, né? Ele vai te enfrentar cada vez mais, ele vai querer disputar poder com você cada vez mais. Então ele vai disputar quem grita mais alto, né? Quem ameaça mais. O coleriquinho passa ele mesmo a ameaçar os pais, tá certo? Então, chegando num ponto que vai ficar uma relação insustentável, né? É tanta disputa, é tanta medição de força, que você vai ter que ficar elevando a voz, elevando as ameaças, elevando os castigos para poder controlar o seu coleriquinho. E chega num ponto que isso é totalmente insustentável, tá bem? Então, o que acontece? Educar um coleriquinho sem autoridade, né? Perdido ali, sem saber como orientá-lo devidamente, o que pode fazer? Pode fazer com que o seu filho, né, vá se tornando cada vez mais resistente a você, não reconhecendo a sua autoridade e daí partir para não reconhecer a autoridade, né, também dos professores. Ele não reconhece a autoridade em você, não reconhece a autoridade na escola. Por quê? Porque ele passa a se achar a própria autoridade. Ele se acha autoridade em casa, então, cara, se ele é autoridade em casa, se ele manda nos pais, ele também vai querer mandar onde quer que ele esteja e principalmente na escola, né? Então, um coleriquinho mal educado, mal orientado, né, vai se tornar aí uma criança, um adolescente imprudente, tá? Um adolescente que não pede ajuda diante do perigo e que, com isso, né, se coloca em muitas situações de risco, tá? Um coleriquinho, se muito repreendido, se muito castigado, vai ocultar os seus defeitos. E uma vez que ele oculta os seus defeitos, ele não pode melhorar. Só melhora quem reconhece os seus defeitos e que luta para combater esses defeitos. E o coleriquinho, né, ele vai crescer escondendo os seus defeitos. E acabam se tornando aí jovens dissimulados, tá certo? Podendo chegar ao ponto, né, na adolescência, se a criança colérica, ela percebe que os seus pais não reconhecem as virtudes dela
que os seus pais não reconhecem o valor dela, né? Por quê? Porque enfrentam demais, né? Porque brigam demais, porque disputam demais com essa criança, né? Essa criança, quando ela chega na adolescência, né? Ela se rebela contra os pais. Então, é aquele rebelde sem causa. Ela tem uma energia muito grande, ela tem uma força muito grande e ela vai usar isso, não é? Para se rebelar contra os pais, para cortar um vínculo aí com os pais e até mesmo, né, ter ações ali no dia a dia, né, que de fato agrida os pais, que de fato desestabilizam cada vez mais os pais. E eu tenho certeza que ninguém aqui, né, quer passar por isso. Muito bem. As crianças melancólicas, né? O que acontece com uma criança melancólica que é educada sem autoridade, né, na base dos gritos e das ameaças? A criança melancólica, ela vai se sentir injustiçada. Você gritar com uma criança melancólica, né, você viver com ela à base da ameaça, ela se sente injustiçada, ela fica amedrontada. E aí, no longo prazo, quando ela chega ali no início da adolescência, ela começa um processo de revolta. E a revolta dela, né, é manifestada de que forma? Na forma de isolamento. Ela se isola dos pais. O colérico, ele parte para cima com a revolta dele, né, arrebentar as coisas e bater porta e gritos, e o melancólico não. O melancólico, ele se isola, ele se fecha, ele sai do convívio, né, quando ele não tem pais que tenham autoridade e que saibam lidar com ele ali no dia a dia, né? Então, uma criança melancólica também, se ela não for educada com autonomia, lembra que eu comentei a respeito da autonomia? Vão crescer crianças inseguras e medrosas. Então, assim como todas as crianças, precisam aí de pais com autoridade e precisam de autonomia. No início, né, quando são bem pequenininhos, em geral, os melancólicozinhos, eles confundem os pais, porque eles são muito tranquilos, né? Eles não são de causar problema, tá? Mas o que acontece? O que vai acontecendo em volta dele, né, pequenos tumultos ali do dia a dia, né, aquilo pode impactando o seu melancólicozinho e ele vai guardando, e ele não contesta os pais. Então ele pode passar por situações em que ele acha que ele está sendo extremamente injustiçado, mas ele não comenta, ele não fala, ai, que injustiça você está fazendo comigo. Não, ele não fala. Ele guarda aquilo, né? Ele tomou uma bronca, né? Ele ficou lá num castigo super severo, né? Porque ele fez um negocinho desse tamaninho, porque ele costuma se comportar super bem. No dia que ele faz uma coisinha de nada, o pai já acha aquilo um absurdo. E aí vem com uma reação, né, completamente desproporcional. E aí o melancólicozinho, ele vai lá e se acha totalmente injustiçado, né? Ele guarda aquilo, né? E aquilo só vai servir de quê? De combustível para eles ficar ressentido com esses pais. E para que ele se afaste desses pais com o tempo. A criança melancólica, né, se ela tem pais muito agressivos, pais, né, que procuram, que até, né, tentam educar com a força física, é uma criança que tem uma tendência muito grande a se tornar também uma criança muito agressiva, uma criança que vai querer partir, né, para cima dos amigos, para resolver as coisas, né, na base da agressão física, tá? Então isso, o melancólico na adolescência, se ele não for bem conduzido até lá, ele vai se tornar uma pessoa extremamente pessimista, um adolescente extremamente pessimista, amargurado, que vê tudo de uma forma negativa, né, que não consegue se animar com o futuro, que não consegue ter, né, perspectivas. E aí o que acontece com ele? Ele começa a se entristecer
vai ter uma tendência grande aí a um processo depressivo mesmo, né? E tudo isso por quê? Tudo isso começa onde? Começa lá na infância, quando os pais, né, não sabem, não conseguem exercer a devida autoridade com essa criança. Muito bem, crianças fleumáticas, né? Qual é o perigo? O que acontece se a criança fleumática ela é educada na base dos gritos e das ameaças? É uma criança que vai se assustar na hora, né? Ela vai ficar ali impressionada com aquilo, só que ela não vai fixar, tá? Ela não vai fixar, ela não vai aprender que ela não pode mais fazer aquilo. Ela fez uma coisa de errada, tomou meia dúzia de grito, meia dúzia de safanão, ela vai se assustar, ela vai parar, mas no dia seguinte ela vai fazer a mesma coisa. Ela não fixa, tá certo? Que ela precisa mudar, que ela precisa melhorar, tá certo? Então, com o tempo, a criança fleumática ela vai ficando sem vergonha. Ela vai fazendo, ela faz errado mesmo e ela não tá nem aí, né? Os pais vão gritar cada vez mais e a coisa não vai funcionar mesmo, tá? E o que acontece com uma criança fleumática que não tem a sua autonomia estimulada, né? Ela vai se tornar cada vez mais uma criança apática. A criança fleumática, por temperamento, ela tende a não agir, né? A simplesmente contemplar, olhar, ficar ali só no campo da observação. Ela não tem o movimento da ação. Então, se ela não é levada, se ela não é conduzida, se ela não é educada a assumir a autonomia, ela vai, né, permanecer cada vez mais apática. São as autonomias que ajudam a tirar a criança fleumática da sua apatia, tá bem? Então, muito bem. Se a criança fleumática não tem os pais que a compreendam, que consigam, né, conduzi-la nesse processo de educação de acordo com o temperamento dela, ela é uma criança que tende a se esconder dentro dos seus sentimentos, né, a esconder os seus próprios sentimentos, a não manifestar os seus sentimentos, tá? Uma criança fleumática, se ela não for exigida, tá? Se ela não for cobrada, se ela não tiver metas de melhora pessoal, tá certo? Ela não vai crescer, ela não vai desenvolver. A criança fleumática, ela precisa, né, dessa orientação, né, de pais que coloquem metas altas para ela e que, né, conduzam ela para que ela alcance essas metas, né? Sem esses pais firmes que conheçam essa criança, ela vai tender sempre à ociosidade, a ficar ociosa, né, desmotivada, principalmente em relação aos estudos. A criança fleumática que não tem pais que entendam o seu temperamento e saibam como lidar, ela vai apresentar muitas dificuldades na escola, tá certo? Por quê? Porque ela não tem esse movimento de ação, de interesse, de se movimentar realmente para aprender. Ela fica simplesmente num estado um tanto quanto de apatia, tá bom? E com o tempo vai se tornando aí um adolescente hesitante, indeciso e medroso. Muito bem, finalmente as crianças sanguíneas, tá bem? O que acontece com uma criança sanguínea que é educada à base de gritos, à base de ameaças, né? Essa criança é uma criança que momentaneamente ela acata, né, essa bronca, ela acata essa ameaça, ela acata esses gritos, tá certo? Só que isso impacta de uma forma que torna essa criança cada vez mais o quê? Insegura, cada vez mais medrosa. Então, cada vez que você grita, que você dá uma bronca fenomenal no seu filhinho sanguíneo, saiba que você está minando, não é, a sua segurança. Você está minando a capacidade dele, né, de
de enfrentar a vida, de enfrentar os seus problemas. Então ele vai se tornando uma criança insegura e uma criança medrosa, tá certo? Então viram como é importante, gente, a gente ter essa noção, né, de como realmente orientar os nossos filhos, né, de uma forma realmente com autoridade, né? Não ficar nesse nosso vício, nessa forma, né, de simplesmente resolver as coisas na base do grito, na base da ameaça com eles. Em relação às autonomias, né, uma criança sanguínea super protegida, que não tem as suas autonomias incentivadas, né, também vai, né, isso também é um motor de insegurança para ela, tá bom? Até mesmo de apatia. Então, é surpreendente como eu encontro, tá certo? Crianças que você olha assim, você jura que é uma criancinha melancólica, que é uma criancinha introspectiva, que tá ali no mundinho dela, quietinha, e que na verdade, né, ela é uma criança sanguínea. Então, uma criança melancólica, quietinha, tranquilinha no mundinho dela, ela tá bem. Ela tá bem, ela não está em sofrimento, tá certo? Ela está simplesmente sendo uma criança melancólica, tá certo? Mas uma criança sanguínea, quietinha, fechada no seu mundinho, né? Sem se relacionar, sem se abrir, com medo do mundo, é uma criança que está em sofrimento, porque isso não é a natureza dessa criança. A natureza dessa criança é encarar o mundo, né? É se relacionar com as outras pessoas. Se ela não está podendo fazer isso porque ela está com medo, porque ela está insegura, ela está em sofrimento, tá certo? Então a gente precisa ter muito cuidado com os nossos sanguíniozinhos, com esse nosso movimento de superproteção com eles, tá certo? Um outro ponto de muita atenção que a gente precisa ter com os sanguíneos, né, é essa questão deles serem altamente influenciáveis. Os sanguíneos querem agradar, eles querem se sentir queridos, eles querem sentir-se pertencentes ali, né, ao grupo onde eles estão. Então, por isso, eles não vão pensar duas vezes, né, em fazer algum tipo de concessão, né, em seguir as orientações daquele grupo no qual ele está inserido. Então, é muito importante que um sanguíneo tenha paz, né, com a autoridade, que desde muito cedo apontem e mostrem para o sanguíneo o que é o certo e o que é o errado, para que ele possa crescer, né, com essa sua consciência bem formada, para que no momento da adolescência, principalmente, na hora em que ele for apresentado, né, a possibilidades erradas, né, que ele vai conseguir ali dizer não àquilo, ele vai conseguir, né, superar a tendência temperamental dele de agradar os outros. Por quê? Porque ele foi bem formado e ele sabe que aquilo que estão propondo para ele naquele momento não é o certo, tá certo? Ele vai conseguir, vai ter capacidade de dizer não. Mas isso só vai se desenvolver se ele tiver tido pais com autoridade. Pais que tenham conseguido, né, acessar essa criança para trazer esses limites e mostrar, né, muito bem esse caminho do certo e do errado para ele desde muito cedo, né? Então isso, uma criança sanguínea, né, mal educada, mal orientada, ela pode se tornar aí uma criança extremamente caprichosa, uma criança extremamente egoísta, uma criança que vai ter dificuldades aí em se propor metas, em atingir metas altas, né, em realmente se vencer. Vai ser uma criança, né, vai se tornar um adolescente e um adulto, né, que não consegue se vencer, que está sempre ali, né, com dificuldades para crescer, para se desenvolver, para amadurecer. Isso é muito interessante, né, gente? Isso é demais.
depois que a gente, né, aprende isso, depois que a gente vê isso, não dá mais para desver, né? Depois que a gente sabe que isso existe, não dá mais, né, para pensar em educação de filhos sem levar isso tudo em consideração, sem querer, né, acessar essas ferramentas, né, para ajudar aí no nosso processo de educação, no nosso dia a dia, né? Então, meninas, demais isso, né, né? Como é que a gente educou? Me responde. Como é que a gente educou até hoje sem ter esse conhecimento, não é mesmo? Eu fico me perguntando, né? Eu me fiz essas perguntas depois que eu descobri isso tudo, né? Então tudo que você viu, tudo que você anotou nesses 3 dias, eu tenho certeza que já foi capaz de trazer, assim, muitos insights para vocês. Muitos caminhos aí de ajustes, de mudanças. Eu tenho certeza que você tá aqui agora, com seu coração assim, sabe? Cheio de esperança, querendo praticar logo. Te conheço, menina! Muito bem, né? Nesses 3 dias de aula, eu tentei explicar para você tudo que cabia nesse período limitado de tempo, né? Tudo que eu sei sobre temperamentos, mas eu tenho a limitação do tempo, né? Então, eu quero que você possa realmente aplicar a boa prática desse estudo na educação dos seus filhos. E isso, gente, só os nossos 3 dias, vou ser sincera com vocês, isso não é suficiente. A gente ainda tem um caminho maior a ser percorrido. E eu quero que vocês continuem comigo. Eu quero que vocês percorram esse caminho comigo. Até porque, né, esse conteúdo apresentado aqui nesses dias, além de ser só uma pequena amostra, é um conteúdo, gente, que precisa ser consolidado, tá certo? Senão, o que vai acontecer? Você vai sair daqui e depois de 2 dias, 3 dias, na hora de enfrentar os problemas, você já não lembra bem o que foi que eu falei. Por mais que você tenha anotado, é muito importante que a gente, né, revisite esses conteúdos, que a gente releia, que a gente se confronte com eles no momento do problema específico que a gente tem, né? Para a gente poder dominar uma ferramenta, a gente precisa realmente aprofundar mais. E o quê? E permanecer mais tempo em contato com essa ferramenta. Então, gente, para quem quiser dar esse passo definitivo para se tornar uma nova mãe, um novo pai, eu montei um curso maravilhoso, mega sensacional. É lógico, é o meu curso, tá? Que eu decidi chamar de quê? Guia Prático dos Temperamentos para Mães. Nesse mega curso, eu vou dar todas as ferramentas necessárias para você aplicar em qualquer situação do dia a dia da sua família a boa prática dos temperamentos, tá bem? Então, menina, se você estiver aí interessada em mergulhar mais fundo nesse conteúdo e me acompanhar, né, de forma que eu possa te orientar mais, orientar o seu entendimento nessas práticas do temperamento e a sua evolução, essa é a hora! É a hora, menina! Deixa eu te apresentar o único curso prático, mão na massa, que eu conheço sobre educação de filhos e temperamentos, tá bom? Então, como é que funciona o meu curso, né? Então, primeiro, toda essa nossa jornada, esses 3 dias, tá? Vão ficar gravados e salvos na nossa plataforma, tá? Então, a jornada, ela já é o conteúdo introdutório do curso, tá? Já na primeira aula, depois da jornada, você vai ver comigo todas as explicações sobre as preponderâncias e os aportes, tá? Que são essas subdivisões de cada temperamento que eu comentei com vocês no 2º dia, tá? Isso é especialmente importante para quem? Para quem ficou na dúvida ainda a respeito do seu temperamento, né?
Por quê? Por vezes, né, a gente tem algumas características que se confundem e a gente pode ainda ficar nessa dúvida. Então, a gente tem uma aula específica, tá, dentro do curso só para poder matar esse tipo de dúvida, tá? Então, com essa aula, você vai conseguir entender qual é a qualidade predominante, em qual quadrante você está, tá certo? Para você ter certeza do seu temperamento ou do temperamento dos seus filhos. Depois dessa aula, vem uma aula sobre o questionário, tá bom? Eu sei que vocês adoram um questionário. Não é, Adriana? Mas vai ter questionário, né? Você fica falando que o questionário não é bom? Menina, presta atenção, menina. É claro que vai ter também um questionário. Por quê? Né? Porque no curso eu preparei um questionário novo, um questionário totalmente eficaz para confirmar para você o seu temperamento, o temperamento do seu marido, o temperamento dos seus filhos, inclusive, né, apontando aí as preponderâncias do temperamento e até mesmo os aportes, se o seu temperamento tiver algum tipo de aporte, tá bem? Então, esse questionário você preenche, você responde com muita facilidade. É uma planilha eletrônica, né, onde você só responde sim, não, sim, não. Acho que eu posso botar o pessoal aqui para mostrar um pouquinho, dar um exemplo aqui, né, para vocês, como é que né, a facilidade que é a resposta desse questionário. E aí, no final, você acabou de responder a última resposta, o resultado já sai lá, prontinho para você, tá certo? E são 2 os tipos de questionário. Tem um questionário específico para adultos e um questionário específico para crianças, tá? Então é isso, esses questionários são eletrônicos e você não vai precisar ficar fazendo conta, tá bom? Ah, deixa eu somar os pontos aqui que eu marquei. Não tem nada disso, tá? Ele é muito simples para você responder, né? Você vai ali, né, conseguir responder com muita tranquilidade. Por quê? Porque tem uma aula inteira específica, tá? Onde eu explico, tintim por tintim, como responder esse questionário. Eu te digo o que eu quero saber com cada pergunta. Então não tem como você errar, né? O problema dos questionários que tem aí na internet é que você não sabe exatamente o que responder, você não sabe exatamente o que essa pessoa tá querendo, né, com aquela pergunta. Então, no meu questionário, não. Eu te digo, eu fiz a pergunta, eu te digo, eu te oriento, né, o que eu quero saber para você responder certinho e a gente não ter erro aí nesse resultado. Se por um acaso, né, você se distraiu, respondeu alguma coisa errada, o próprio questionário tem a capacidade de perceber algum tipo de incongruência na resposta. Então, lá no final do resultado, ele já te avisa, olha só, essa resposta não está adequada, refaça o questionário. Aí você refaz e encontra a resposta adequada para o seu temperamento, tá bem? Então isso, resolvida de uma vez, né, essa questão da identificação dos temperamentos, né, nós vamos ver como os pais de cada temperamento se comportam. Quais são as características, quais são as qualidades, quais são os defeitos das mães e dos pais de cada temperamento, tá bom? Porque não adianta eu partir para cima, conversei com isso, a respeito disso no primeiro dia com vocês. Não adianta eu partir para cima do meu filho se eu não consigo me entender, se eu não consigo entender as minhas características, se eu não consigo entender as minhas limitações. Então a gente começa com os pais. Aí eu vou te mostrar as estratégias para você se melhorar primeiro. Antes de você querer atuar com seu filho, você vai precisar atuar em você mesma. A mãezinha com a mãezinha, o paizinho com o paizinho. Ok? Muito bem. Nessa aula, né, uma vez eu recebi um depoimento de uma aluna, né, que me falou que só essa aula valeu por muitos anos de terapia. Essa aluna, ela me contou, né, que ela teve realmente um relacionamento muito difícil com a mãe dela, né? E depois que ela assistiu essa aula, ela conseguiu entender de fato quem era a mãe dela.
Então, ela conseguiu estruturar isso e conseguiu perdoar a mãe dela. Então, ela fala, Adriana, anos de terapia e eu não conseguia, né, ter um bom relacionamento com a minha mãe. E depois dessa aula, né, isso foi possível, né? Se fez realmente a luz no meu relacionamento com a minha mãe. E ela estava ali simplesmente para se conhecer e para conhecer o filho e educar melhor o filho e como transformou a vida dela, né? Muito bem. Então, quando a gente vai identificar os temperamentos, né, sabendo sempre que a gente precisa ajustar primeiro o nosso temperamento. E aí sim, depois disso, a gente vai entrar nos módulos de cada temperamento, com foco nos filhos, tá certo? Então, são 4 módulos. Um módulo para cada temperamento. Eu vou entrar nos detalhes de como cada temperamento se relaciona, tá certo? Como cada temperamento, né? O que um temperamento espera do outro. Então, por exemplo, né? Eu sou uma mãe, eu tenho um filho sanguíneo. Como é que vai ser o relacionamento desse filho sanguíneo com uma mãe colérica? Como é que vai ser o relacionamento desse filho sanguíneo com uma mãe melancólica? Como é que vai ser o relacionamento desse filho sanguíneo com uma mãe sanguínea, com uma mãe fleumática, né? A gente vai fazer aí todos os cruzamentos possíveis para o filho sanguíneo no módulo dos sanguíneos. E depois a gente vai repetir a mesma coisa para cada temperamento, tá certo? Então, muito bem. No primeiro módulo, a gente aborda os filhos coléricos, tá certo? E a gente vai abordar o quê? Né? A forma de educar, a forma de motivar, a forma de corrigir, tá bem? A gente vai ver aí também aspectos de como educar e motivar e corrigir os adolescentes, tá certo? A gente não vai falar só das crianças, a gente aborda também os pontos mais importantes a respeito dos adolescentes, tá? Muito bem. O segundo módulo vai ser a mesma coisa, só que para os filhos sanguíneos, vão passar pelos mesmos pontos, né? Depois, em seguida, a gente passa para o módulo dos fleumáticos e depois para o módulo dos melancólicos, tá? Adriana, eu só tenho um filho sanguíneo. Para que eu vou ter tantos módulos assim? Para que eu vou querer tantos módulos assim? Gente, presta atenção. Entender temperamento é vida, né? Você não vai se relacionar nessa vida só com seu filho e com seu marido. Você vai relacionar com pessoas. Então, você entender, né, um pouco a respeito do temperamento colérico, como se relaciona com uma criança melancólica, você consegue extrapolar isso também para os adultos. Isso vai ajudar você a se relacionar com os seus irmãos, com os seus amigos, com a sua sogra, tá certo? Então, é muito interessante que a gente possa assistir o curso todo, independente se você tem um filho daquele temperamento ou não, tá certo? Conhecer todos os temperamentos vai te ajudar muito em todos os seus relacionamentos. Tudo bem que o nosso foco aqui é educação de filhos, mas eu garanto a você, vai te ajudar em tudo, tá bem? Muito bem. A plataforma onde está o curso, né? Ela é aberta para comentários e para colocação de dúvidas. Então, na medida em que você for assistindo às aulas, né, naquele espaço daquela aula, você pode colocar a sua pergunta, você pode escrever a sua dúvida, né, que a gente vai procurar responder e esclarecer essa dúvida o mais rápido possível através da própria plataforma. Tá bom? Vocês não vão ficar abandonadas, vocês não vão ficar sozinhas nisso aí, ok? Muito bem. O que nós temos agora? Nós temos bônus para esse curso, né? O curso já tem, né, a aula dos aportes, o curso já tem a aula dos questionários, o curso já tem aulas para cada temperamento de pais, o curso já tem 4 módulos específicos para cada temperamento de filhos, tá? E ainda tem mais bônus, tá? Que bônus são esses? Vamos lá. O primeiro bônus, nós temos uma aula de dúvidas ao longo do curso ao vivo.
À medida que vocês vão colocando as dúvidas na plataforma, a gente vai respondendo essas dúvidas, mas a gente também vai acumulando essas dúvidas para quê? Para que um dia, numa aula ao vivo, eu possa, né, compilar essas dúvidas e responder e trazer, né, orientação aí para vocês. Vocês, mesmo que vocês não consigam participar da aula ao vivo, essa aula fica gravada para que vocês possam assistir depois. E como bônus, nós também oferecemos para vocês todas as aulas de dúvidas das turmas passadas, tá? Então, cada turma tem sempre aula de dúvidas e a gente disponibiliza. Por quê? Porque a gente aprende muito também com as dúvidas do outro, tá bom? Então, isso é bônus para vocês. Depois, o meu xodó. Vocês ganham de bônus uma aula a respeito de como educar os filhos na fé, com base nos temperamentos. Adriana, eu não tenho fé. Ok, é por isso que isso é um bônus, é só para quem quer, tá bom? Vai poder usar essa aula, ajudar a aproximar o seu filho criança ou seu filho adolescente de Deus, melhorar o relacionamento do seu filho com Deus a partir do temperamento dele. Gente, essa aula é assim demais, tá? Depois, eu vou disponibilizar também uma aula que eu tenho sobre plano educativo, tá certo? É uma aula também que é bem prática, que ajuda vocês a se organizarem melhor no dia a dia de vocês. Então, vai estar lá a gravação dessa aula, tá? Outro detalhe, todas as nossas aulas, né, na plataforma tem um PDF para que vocês possam acompanhar melhor essas aulas, para que vocês não tenham que ficar anotando tudo ali na hora. Então o PDF ele já traz a estrutura da aula e você só vai anotar, né, um detalhe ou outro que tenha te chamado mais atenção, um ponto que você, né, precise aprofundar, um ponto que você precisa prestar mais atenção. Então o PDF está ali para facilitar as anotações de vocês, tá bom? Agora, né, um super bônus. Vocês vão receber um e-book, tá? Um e-book esquematizado sobre os temperamentos na educação dos filhos. Esse e-book, né, ele é, de fato, um resumo de todo o curso, tá certo? Por quê? Porque eu quero que vocês, na verdade, né, tenham acesso a esse conteúdo para o resto da vida de vocês, tá certo? Então, lá na frente, o filho agora está com 3 anos. Quando ele estiver com 6 anos, você vai ter novos desafios. Quando ele estiver com 12 anos, você vai ter novos desafios. Então, o seu e-book está lá. O seu curso, o resumo todo do curso vai estar ali no e-book para você poder acessar, para você poder estudar novamente e lembrar de todos os pontos quando você quiser. Acabou? Não acabou. Tem mais. Tem um grupo no Telegram, tá? Para que as mães possam trocar experiências. E esse grupo vai ser mediado pela minha equipe, tá certo? Eu não vou estar lá tirando dúvidas o tempo todo, mas é uma oportunidade para que vocês troquem experiências. Olha, eu fiz isso, funcionou, com meu filho tá dando certo, não, com o meu não deu, não, eu te animo, continua tentando porque você vai conseguir, porque eu consegui, né? Olha, eu tentei isso, inventei isso aqui a partir dessa aula e funcionou super bem. Então, é uma prática muito legal, as mães têm mostrado aí, né, que estão gostando, que estão tirando muito proveito desse grupo, tá bom? Agora, nós temos um bônus, tá? Um bônus especial para quem comprar no primeiro dia, tá certo? Qual é esse bônus? Então, o que acontece? O curso, ele não vai estar à venda hoje. Eu sei que vocês ficam nervosas, vocês querem comprar o curso hoje, eu quero comprar o curso agora, mas calma, respira fundo. O curso, só vai estar disponível para venda na segunda-feira.
Então fiquem bem atentas. Segunda-feira eu abro o carrinho e vocês vão poder comprar o curso, tá? Quem comprar o curso no primeiro dia vai ter um preço promocional. A gente vai fazer um super preço aí para vocês nesse primeiro dia, tá bom? Mas tem mais, a coisa não para de aparecer coisa boa de bônus para vocês. Qual é o próximo bônus? O bônus é o seguinte, para quem comprar na primeira hora, tá? Então, primeiro dia, ao longo de todo o dia, até a meia-noite de segunda-feira tem preço promocional, tá bom? Agora, quem comprar na primeira hora, além do preço promocional, vai receber 2 bônus maravilhosos. Na verdade, 3. O primeiro, vai receber a aula de temperamentos e casais. Uma super aula que fala sobre o relacionamento dos casais de acordo com os temperamentos, tá? Só quem comprar na primeira aula. Vai receber 2 anos de acesso. 2 anos de acesso para o curso, quem comprar na primeira aula, na primeira hora. Aí quem comprar depois, é 1 ano de acesso. Quem comprar na primeira hora, 2 anos de acesso. E o queridinho do bônus para quem estiver comprando na primeira hora. Eu vou sortear aí, né? Na verdade, não é sorteio. Os 5 primeiros que comprarem o curso, né? Abrir o carrinho. Os 5 primeiros que comprarem vão ganhar, tá certo? Um curso para presentear quem quiser. Ah, eu quero presentear minha cunhada, tá? Se eu for uma das 5 primeiras a comprar, vai poder presentear sua cunhada com o curso. Ah, eu quero presentear a professora do meu filho. Meu filho é um sanguíneo, todo mundo acha que ele tem TDAH, mas na verdade ele é um sanguíneo e as pessoas não sabem se relacionar com ele. Então eu vou presentear a professora do meu filho. Excelente. Se eu for uma das 5 primeiras a comprar, você vai poder presentear, ok? A professora do seu filho. Então, você vai poder presentear quem você quiser, se você for uma das 5 primeiras a comprar. Tá bem? Que mais? Acessa. Agora, o que acontece? Só vai poder ter acesso, me corrija aqui, equipe, se eu estiver errada, tá? Só vai ter acesso para fazer essa compra na primeira hora quem estiver no grupo VIP. Tá certo? A gente vai liberar o link para essa compra na primeira hora, quem estiver no grupo VIP. Adriana, que grupo VIP é esse? Tá certo? Se eu não me engano, vai aparecer um QR Code aí na tela ou um link para que vocês acessem o grupo VIP. Adriana, mas eu já tô no outro grupo do WhatsApp. Eu sei que você já está no outro grupo do WhatsApp. No outro grupo do WhatsApp, você vai receber o acesso para comprar depois da primeira hora. Se você estiver no grupo VIP, você vai receber esse acesso para comprar na primeira hora, tá certo? Então, fique esperto, entra no grupo VIP, tá certo? Para você ser uma das 5 primeiras a comprar logo, garantir a sua vaga, tá certo? O curso tem garantia? Tem garantia. Tá certo? A qualquer momento, num período de 7 dias, não importa o motivo, tá? Você pode cancelar a sua compra com a devolução total do valor que você pagou, tá certo? Comprou na segunda-feira, quer cancelar, você pode cancelar até segunda-feira da semana seguinte. 7 dias para cancelar, não importa o motivo, eu devolvo o dinheiro para você, tá bom? Muito bem. Assim você já vai assistir, né? Você compra, já vai ter o módulo dos aportes disponível para você assim que você comprar. E a partir daí, a cada segunda-feira, entra um módulo novo para você, tá certo? Adriana, eu vou poder começar o curso, fazer as primeiras aulas e ainda pedir o dinheiro de volta? Vai. Pode sim, tá? Por que eu faço isso? Porque eu tenho certeza que você vai adorar essas aulas, você vai perceber o valor dessas aulas, você já vai perceber a capacidade de transformação dessas aulas e você não vai querer largar, né, o curso aí logo do início sem
sem aproveitar, de fato, tudo que o curso tem para oferecer para você, tá bom? Então isso, meninas, presta bem atenção. Na segunda-feira, 7 da manhã, vai ser às 7 da manhã, pessoal? 7 da manhã, né, que a gente fez da última vez, a última turma. 7 da manhã, horário de Brasília, eu vou abrir as vagas especialmente para o grupo VIP, tá certo? Mas vocês têm que estar muito ligados nos e-mails de vocês ou no grupo do WhatsApp, tá bom? Porque assim que vocês receberem esse e-mail com o link, vamos correr, né, para comprar, tá certo? Porque só a primeira hora vai dar direito a todos esses bônus, tá? Quem comprar no primeiro dia recebe o preço promocional, tá? Mas na primeira hora recebe uma chuva de bônus. Por que eu faço isso? Porque eu quero que vocês não percam essa oportunidade, eu não quero que vocês percam essa vaga, tá certo? A última turma, a gente encerrou, a gente precisou, né? A gente fechou o carrinho logo nos primeiros dias, porque a turma, né, chegou lá no nosso limite e eu não quero vocês, tá, de fora tendo que esperar mais uma turma aí pela frente. Já tem muita gente na lista de espera, muita gente que já tá atenta, né, só esperando esse carrinho abrir para começar aí esse curso comigo, tá bom? Então fiquem ligadas, bota o celular para apitar, tá certo? Fleumáticas, sanguíneas distraídas, coloca o celular para apitar, para vocês não perderem essa oportunidade, tá bom? Não quero ver vocês de fora, eu quero ver vocês crescendo, quero acompanhar esse crescimento de vocês, tá bom? Muito bem, meninas, mais uma vez, o que eu vou pedir? Não deixem de curtir, não deixem de comentar, de compartilhar essa aula, né, com as mães que vocês acreditam que vai ser importante, né? Vou colocar lá no meu Instagram novamente, né, o post a respeito do nosso terceiro dia. Eu quero que vocês apareçam por lá, comentem lá quais as impressões de vocês, o que o dia de hoje trouxe de contribuição aí para vocês, né? Isso, avisem as amigas, compartilhem essa descoberta aí para que mais mães possam, né, crescer e melhorar aí o convívio, né, e a educação com seus filhos, ok? Muito bem, meninas, muito bom ter estado aqui esses 3 dias com vocês. Quero deixar um beijo muito carinhoso, né? E a gente se vê aí no Guia Prático de Temperamentos para Mães. Oi, estou aqui para falar do curso Guia Prático de Temperamentos para Mães. Eu assisti as lives do lançamento da primeira turma do curso e fiquei chupando o dedo e não comprei o curso. Aí me preparei, conversei com meu marido sobre isso, ele ficou com muita vontade de comprar o curso, a gente se inscreveu na lista de espera e compramos dessa vez. Na verdade, assim, assistimos as lives de lançamento em cidades diferentes, que ele estava viajando a trabalho, e ele comprou o curso primeiro que eu, então tá no nome dele o curso, e a gente está conseguindo colocar em prática as orientações de acordo com o temperamento, que tem feito muita diferença com ela, no segmento da rotina, das atividades, da autonomia dela. Ela adquiriu muita autonomia, ela já tem 5 anos, e com o nosso colériquinho de 2 anos e meio, junto com o Terrível Tio, né? É difícil, mas assim, em pequenos passos a gente já observou algumas mudanças, coisas que a gente tem que estar aplicando sempre. Para mim é muito difícil, por eu ser sanguínea, lembrar de estar sempre agindo daquela forma e não agir com os velhos hábitos ou com a impaciência, mas o que a gente tem conseguido fazer e se policiando para lembrar, para poder fazer de acordo com as orientações, assim, tem rendido muitos frutos e a nossa família está muito mais harmoniosa. Faz toda a diferença na harmonia familiar. Procurei o curso para entender melhor o temperamento das minhas filhas, né? E por ter dificuldade às vezes com a minha filha mais velha. E o primeiro presente foi que eu consegui me conhecer melhor. E vi ali várias respostas que eu sempre me perguntava por que das minhas atitudes
e descobri que tem o temperamento, né, por trás, e aí conhecendo ele você pode moldar, né, alguma coisa que você não goste. E foi super importante para o meu relacionamento com as minhas filhas, de ver cada uma delas individualmente, né? E é bem legal, porque ela ensina a gente a olhar desde uma criança pequenininha até um adolescente. Então tem material aí para estudar ainda por muito tempo, de apoio para as questões que venham surgir dentro do temperamento das minhas filhas. Então eu só tenho a agradecer a Adriana e ao ótimo curso que ela proporcionou para todas as mães que estão aí, pais também. E eu só tenho a agradecer.